Queridos irmãos e a quem possa interessar, hoje já somos uma grande família espalhada por este mundo. Falamos idiomas diferentes, vivemos sob circunstâncias diferentes, mas no coração de cada um de nós se carrega um testemunho em comum. Todos sabemos, sem sombra de dúvida, que esta obra do segundo convite é verdadeira. Sabemos que Jesus é nosso Redentor, que é o cabeça desta igreja. Sabemos que Joseph Smith foi e é o profeta que preside a obra de Deus na dispensação final da plenitude dos tempos, e que estará à frente desta obra até o fim. Sabemos que, sob diretrizes do céu, o sacerdócio foi restaurado sob a cabeça deste que vos fala hoje, em cumprimento das profecias descritas em Doutrina e Convênios 86, do 8 ao 10, e seção 113, do 6 ao 8, as quais fazem menção ao sacerdócio permanecer escondido na semente de Joseph, para ser restituído sobre a cabeça daqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias para resgatar Sião, e vestir-se da verdadeira autoridade do sacerdócio, a qual Sião tem direito por linhagem, a fim de voltar ao poder que perdera. Esta profecia foi cumprida quando o sacerdócio foi confirmado em mim através da linhagem ininterrupta de Joseph Smith Jr., quando as mãos impostas de seu bisneto, Joseph Frederick Smith, repousaram sobre minha cabeça, cujo sacerdócio permaneceu oculto das gerações que negligenciaram suas chaves e autoridade, e que depois disso, de acordo com Doutrina e Convênio 77:11, aquele que agora vos fala foi ordenado ao sumo sacerdócio pelas mãos de um anjo do céu. E, em cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 9, que diz que suas testemunhas se apresentem para que sejam justificadas e digam, isso é verdade, foram apresentadas ao mundo as 3 testemunhas que viram o anjo Moroni, assim como as 8, que vieram dos Estados Unidos para verificar a veracidade dos artefatos, e assim que retornaram ao seu país, em uníssono testemunharam ao mundo naquela ocasião, que era realmente verdade, bem como as demais testemunhas que ajudaram a trazer à luz esta obra, cumprindo assim a lei das testemunhas exigidas por Deus para a confirmação de tudo que é verdadeiro em seu Evangelho, tanto no Velho como no Novo Testamento, no livro de Mórmon e também nas revelações de Doutrina e Convênios. E depois de apresentar ao mundo minhas testemunhas em exigência do padrão estabelecido pelos céus, traduziu o primeiro registro selado das placas de Mórmon, e que agora, ao mencionar, ainda que em poucas palavras, a experiência singular que tive com as 3 testemunhas quando fomos visitados pelo anjo Moroni, relato a vocês, ainda que de forma simples, a mais sublime de todas as minhas experiências com o sobrenatural, porquanto o véu se abriu novamente nestes tempos atuais. Foi nesta ocasião, enquanto estávamos com nossos joelhos dobrados, na mais singela oração, ao ouvir os ruídos procedentes das 3 luzes que ao longe pairavam em formato de triângulo no alto, acima de nossas cabeças, que abri os olhos e tirei essa foto. Enquanto um anjo vindo dos céus, como vocês podem ver circulado na imagem, descia revestido de glória para nos instruir. Assim que ele disse, sou Moroni, enviado a vós da presença de Deus e portanto sou vosso conservo, creio que desvaneceu todo e qualquer temor que ainda pudesse existir no coração destes 3 homens que me acompanharam até então, e que naquele dia puderam vislumbrar pela primeira vez estes artefatos sagrados, as placas de Mórmon, a espada de Labão e as pedras videntes. Que ocasião sublime, sobre a qual não encontro palavras para descrever quando juntos escutamos, contemplamos e admiramos. Era um anjo de Deus bem à nossa frente, e em suas mãos ele trazia novamente as placas de Mórmon, qual mensagem do Altíssimo para que nós a entregássemos ao mundo. E, ao ouvir ele enquanto falava, nos regozijamos, porquanto sua voz mansa, ainda que estrondosa como a de um relâmpago, nos aquecia a alma e nos envolvia em conexão com os céus. Havia lugar para dúvidas? Nenhuma.
A incerteza, se é que existiu em algum momento na mente desses homens, se desvanecera para nunca mais voltar, enquanto a apostasia e o engano que havia em seus corações, quais resquícios da igreja Sudi, se extinguiu como uma chama que para sempre se apagou. Foi nessa ocasião que o anjo Moroni definitivamente entregou em minhas mãos os mesmos utensílios sagrados que foram deixados aos cuidados de Joseph Smith Jr. no século XIX. E digo definitivamente, porque ao me aparecer pela primeira vez no alvorecer do dia 6 de abril de 2007, no alto do Morro Agudo, na cidade de Agudo, Rio Grande do Sul, Brasil, após me chamar pelo nome, apertar minha mão, assim como um homem que saúda outro homem, se identificou como sendo um mensageiro enviado a mim da parte do Pai, que descera para me anunciar o cumprimento das profecias destes, que são os tempos dos gentios. Assim como descrito nas profecias da Bíblia e na seção 45, versículos 28 a 29 de Doutrina e Convênios, que diz: E quando os tempos dos gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu Evangelho. Mas eles não a recebem, porque não percebem a luz, e desviam-se de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. Depois de me dizer isso, ele me entregou as placas para a preparação com as pedras videntes, em uso para a tradução dos 6 primeiros capítulos do livro de Lei, antes de colocá-las de volta na colina onde as recebi. Até que, no ano de 2017, junto com as 3 testemunhas, fui buscá-las novamente, e, portanto, definitivamente, das mãos deste mesmo ser e neste mesmo lugar. Além deste meu depoimento sobre o anjo Moroni, há também a apresentação das 3 testemunhas, Johnny Batista, Valdeci Machado e Wagner Zeppenfeld, que também deixarão a quem possa interessar suas declarações nesta conferência, atestando e confirmando diante de todos aqui presentes a aparição sobrenatural de um anjo à vista deles. Em última análise, convido a todos a prestarem detida atenção ao testemunho de minha ex-esposa, Patrícia Pires, referente ao evento ocorrido na planície de Pinheiros, em Caxias do Sul, no qual tive o privilégio de conversar com Miguel, o antigo de Dias, cujo desígnio foi encabeçar a obra do Pai desde o início, quando nos primórdios da criação humana na Terra vinha a ser nosso pai Adão. E me deleitei com sua companhia, enquanto minha ex-esposa, assim como poderão ver em seu testemunho nesta conferência, presenciou e registrou este sublime evento em uma fotografia. Entre tantas aparições, declaro solenemente a vocês que presenciei o comparecimento de personagens apostólicos do Meridiano dos Tempos no alto da montanha, quando em 25 de dezembro de 2008, juntamente com meu amigo Jader, que não ficou ao meu lado por motivos pessoais, todos relacionados à sua crença na Igreja Sud, vimos 3 homens que se identificaram como Simão Pedro, Tiago e João. Fato atestado pelo próprio Jader em um e-mail endereçado ao já citado Simão Pedro, na quarta-feira, 29 de junho de 2011, às 22h50, com cópia para Johnny Batista e eu, relatando tudo o que ele mesmo havia visto comigo em várias ocasiões no alto da montanha, quando os céus se abriram em mais de uma ocasião, em que ele esteve presente e o sobrenatural se manifestou bem diante de nossos olhos. E também a presença constante de Rafael e de diversos outros seres que me visitaram desde o princípio desta obra até o tempo atual, todos anunciando suas dispensações, seus direitos, suas chaves, suas honras, autoridades e glórias, dando a mim, Maurício Arthur Berger, todo o conhecimento, chaves e autoridade que necessito para resgatar a verdadeira igreja restaurada por Joseph Smith no século XIX, da obscuridade das trevas em que se encontra no tempo atual, assim como está profetizado em Doutrina e Convênios, capítulo 1, versículo 30. Mas de todas as aparições que testemunhei pessoalmente, cujas palavras jamais poderão expressar com a mesma intensidade de sentimento o que meus olhos viram e meus sentidos experimentaram, nenhuma provocou em mim tanta admiração e assombro, como ouvir, por revelação, a voz de Deus, anunciando a quem possa interessar o que está por vir, e assim confirmando nossa esperança nas profecias da Bíblia,
do Livro de Mórmon e de Doutrina e Convênios, cujo sangue do profeta Joseph Smith as validou, tornando o Livro de Mórmon um novo testamento do Evangelho de Jesus Cristo no limiar da plenitude dos tempos, cujos leitores de todas as denominações de santos dos últimos dias devem saber, de uma vez por todas, que a revelação do livro selado neste segundo convite é um instrumento da misericórdia do Pai para que todos os que nele crerem não se tornem como os fariseus nos dias em que Jesus esteve na terra, que se esforçavam para adornar os sepulcros dos profetas, mas que, ao o negarem como Messias, passaram a manchar suas próprias mãos com o sangue derramado de todos eles, desde o sangue de Abel, que foi morto no princípio da criação deste mundo, até o sangue mais precioso de seu tempo, o do próprio Cristo Jesus, a quem eles, os judeus, tanto esperavam, mas que não o reconheceram por causa de suas tradições e preceitos de homens. E que agora, assim como é com aqueles que entendem as doutrinas da restauração e a lei das testemunhas delineadas nas obras padrão de nossa fé, as quais eu, Maurício Arthur Berger, as cumpri cabalmente, quando apresentei ao mundo as 3 testemunhas, que presenciaram comigo a aparição do anjo Moroni, e tão logo, tantas outras quanto Deus julgou necessário para confirmar sua palavra neste segundo convite, conforme descrito no livro de 2 Nefe, capítulo 27, versículo 14, que diz: Portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro, e pela boca de tantas testemunhas quanto achar necessário, estabelecerá a sua palavra, e ai do que rejeitar a palavra de Deus. Estes, portanto, que hoje se autodenominam o santo dos últimos dias, e que compreendem bem a lei das testemunhas estabelecida por Deus nas obras padrão do Evangelho restaurado, a fim de que seu povo pudesse identificar a verdade quando o livro selado fosse anunciado por tantas testemunhas quanto requerida em suas Escrituras, por estarem excessivamente apegados às suas tradições e aos preceitos dos homens, que ditam sua forma de adoração, tanto quanto os fariseus faziam no tempo de Jesus, tendem a negar também que essas coisas possam estar acontecendo fora do alcance de sua religião, por cujo sangue dos profetas antigos, bem como o sangue de Joseph e Hyrum Smith, estarão doravante em suas próprias mãos, caso eles não se permitam descobrir por si mesmos se essas coisas não são mesmo verdadeiras, visto que todos os requisitos exigidos pela lei e o padrão de Deus em seu Evangelho foram até agora cumpridos, em suas peculiaridades por este tradutor. Estar, portanto, na presença desses seres foi para mim ocasiões incomensuráveis das quais eu jamais esquecerei. E embora seja uma visão impressionante, posso dizer que conversar com eles, ao longo dos anos, tornou-se algo tão familiar quanto uma conversa entre você e eu. Sempre dispostos a ouvir, sempre dispostos a responder a qualquer pergunta que lhes fosse proposta, exceto aquelas que eles classificavam como irrelevantes. E pela natureza de suas conversas, é possível perceber que são seres extremamente versados nas Sagradas Escrituras e conhecedores da matemática e da ciência moderna. E quando questionados sobre qualquer assunto, revelam tamanha luz e beleza como nunca vi. Sim, eu sei que é difícil para você ou qualquer outra pessoa acreditar nessa história, pois ninguém me convenceria tão facilmente se isso não tivesse acontecido comigo mesmo, dado que, diante da lógica, é provável que eu teria evitado até mesmo de ir a uma igreja onde, nos tempos modernos, uma pessoa afirmasse ser visitada por anjos. Mas no meu caso, não posso negar essas coisas, pois não tenho dúvida sobre o que vi e ouvi. E é por isso que lhes falo aqui hoje com destemor, fé e autoridade, porque eu sei exatamente o que vi. Entendo minha missão e meus deveres para com Deus Todo-Poderoso em relação aos filhos dos homens. E o mundo inteiro não pode me obrigar a fazer ou agir contrário ao que testemunhei com meus próprios olhos, ouvidos e tato. E sendo Deus testemunha dessa veracidade, jamais ousaria negar. E dou testemunho destas coisas na esperança de que todos os que buscam a verdade do livro selado possam saber por si mesmos, perguntando a Deus, com real intenção de conhecer a verdade,
se ele não foi de fato traduzido pelo poder e dom de Deus das placas de Mórmon. E nosso grande Pai Celestial, que dá sabedoria a todos liberalmente e não rejeita ninguém de diante de sua face, manifestará a verdade dessas coisas àquele que lhe pedir com real intenção de coração e fé em Jesus Cristo. E assim, a verdade destas coisas vos será confirmada pelo poder do Espírito Santo. Esta, portanto, é a obra final e definitiva para a qual todos os profetas anteriores apontaram com seus registros e predições. E dou testemunho da realidade e veracidade do livro selado em nossos dias. E oro para que cada um de vocês sinta o real desejo de conhecer por si mesmo a verdade de sua mensagem. Amém.